Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na Escola Vida Plena para compartilharmos a palavra do Senhor. Que cada um de vocês sejam muito bem-vindos a este lugar. Traga o coração, a mente para aqui, para esse momento especial na presença do Senhor, onde nós vamos conversar sobre um tema muito importante na nossa caminhada como filhos de Deus, como cristãos, naquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida. Tá, querido? Então, seja muito bem-vindo à Escola Vida Plena. Vamos orar para nós darmos início à nossa escola. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã tão maravilhosa. Que o Senhor nos permite estar aqui em tua casa, mas encontrar o Senhor neste lugar. Encontrar, Senhor Deus, as promessas do Senhor neste lugar. Obrigado, Senhor Deus. Fale aos nossos corações através da Tua palavra. Senhor Deus, o Espírito Santo tem a liberdade de agir em nosso meio. Obrigado pela Escola Vida Plena. Obrigado por cada irmão que chegou até aqui, Senhor Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, querido, a nossa Escola Vida Plena hoje, nós vamos estar conversando sobre algo, como nós falamos aqui, muito importante na nossa caminhada. Daquelas pessoas que têm um compromisso com Deus, que têm uma aliança com Deus através de Jesus, que é a frutificação. Então, a frutificação, quando nós pensamos nela, simplesmente no propósito da palavra, frutificar, nós, às vezes, nos confundimos com algumas coisas que nós precisamos olhar para a palavra de Deus para esclarecermos algumas coisas. Porque, muitas das vezes, o nosso ativismo na igreja ou em qualquer outro lugar, na família, na empresa, no trabalho, não gera frutos. Então, ativismo não gera fruto para a glória de Deus. Às vezes, gera até frutos que nós observamos, frutos naturais, podemos dizer assim. Mas, dentro da visão de Deus, dentro do propósito de Deus, nós devemos dar frutos que glorifiquem a Deus, que tenham a sua origem em Deus. É um derramar de Deus para a nossa vida. É o cuidado de Deus conosco, que vai nos levar a viver, a desenvolver uma vida frutífera. Então, quando eu penso em frutos, eu tenho que avaliar se esse meu fruto está me conectando com Deus. É resultado de uma conexão, de um alinhamento com Deus, com a sua palavra e com o seu propósito na minha vida e no lugar que eu estou inserido. Então, é muito importante isso, para nós sairmos da zona de ativismo e entrarmos realmente num processo de crescimento e desenvolvimento segundo a palavra de Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia daquele jovem rico, que ele tinha tantas coisas. Tinha muitas coisas, tinha muitos bens, muitas propriedades. E ele dizia que ele guardava os mandamentos do Senhor desde a meninice dele. Mas quando Jesus ele começa a perguntar a Jesus o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. É contraditório isso, não é? Porque se ele estava fazendo tudo que a palavra de Deus manda, se ele estava vivendo segundo os preceitos de Deus, não era para ele ter essa dúvida. E ele era um jovem próspero, frutífero. Mas quando ele é indagado na sua consciência, no seu coração da sua dúvida, Jesus responde para ele. Então tá, vá, vende tudo que tu tens, vem e me segue. A palavra de Deus diz que ele saiu triste. Ou seja, ele não conseguiu abrir mão dos frutos que ele tinha produzido na vida dele para seguir a Jesus. Esse é um exemplo. E também nós temos o exemplo aqui que nós vamos estar citando dos discípulos de Jesus, que tinham lá o seu barco,
a sua rede de pesca, as suas atividades. E ali eles trabalhavam. Mas quando chega Jesus e chama aqueles discípulos, aqueles homens, para caminhar com ele, que Jesus faria deles pescadores de homens, a coisa muda. A coisa muda. Porque a palavra de Deus diz que eles largaram tudo imediatamente e seguiram a Jesus. Nós vamos entrar um pouco mais fundo nesse contexto, um pouco à frente. Mas eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso, sobre a minha vida, sobre os frutos que eu estou desenvolvendo. Porque o que acontece? Muitas das vezes nós temos em nossas vidas os frutos do Espírito Santo. Nós temos em nós, mas o desenvolvimento disso no reino e na vida de outras pessoas é uma outra conversa. Então hoje nós somos chamados a ser frutíferos na presença do Senhor, na nossa conexão com Ele e gerarmos, como a palavra de Deus diz, frutos que venham revelar ou mostrar a vida eterna que nós temos em Jesus. Amém? Então, olha só. Então, o texto básico que nós vamos pegar aqui é o exemplo de José. Tá? É o exemplo de José. No livro do Gênesis, capítulo 49, verso 22. Esse está dentro do contexto da bênção de Jacó para os seus filhos. Então, essa palavra que José recebeu do seu pai, não só apontava para o futuro, mas também como revelava o seu passado. Como ele viveu de maneira próspera em situações difíceis. Veja bem, Gênesis, capítulo 49, verso 22. José é um ramo frutífero. Não é a palavra ele seria, ele foi, não, ele é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Então, ele estava junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Ou seja, atinge outros povos. Não somente a sua família, não somente o seu povo, mas outros povos, outras culturas. Os frutos de José alcançou. Mas vamos relembrar um pouquinho a história de José. José era o filho do amor de Jacó. José era o filho do coração de Jacó. José, ele é tratado de uma maneira pelo pai diferente dos outros irmãos. Parece a história de hoje em dia, né? Mas ele é tratado diferente dos seus outros irmãos. Jacó demonstrava um amor muito grande por José. E dentro disso, desse contexto, surgem problemas entre os irmãos. Em olhar para José, em perceber em José uma pessoa diferente. Mas o interessante é que José, de alguma forma, Deus se revelava a ele de uma forma diferente com o que falava com os outros irmãos. Diferente com o que falar com outros irmãos. E José vai e fala para os seus irmãos o sonho que ele teve, as revelações desse sonho. Isso complica mais a situação de José no meio da sua família, no relacionamento com seus irmãos. E ali eles tramam, vendem José. José vai se tornar escravo. E como escravo, começa a dar seus primeiros sinais. Como escravo. O texto bíblico diz que Deus era com ele.
Então, a primeira coisa que nós devemos guardar no coração é se Deus está conosco onde nós estamos. Onde nós estamos. Jacó afirma que ele está junto à fonte. Deus afirma estar com José. O texto bíblico diz isso, que Deus estava com José. Mas onde Deus está com José? Primeiro lugar, como escravo, vendido pelos seus irmãos. Então, não é o nome, o rótulo que nos dá, que nos impede de frutificar, não é o lugar que nós estamos. Em primeiro lugar, nós temos que entender isso. E sim, se nós estamos junto à fonte e temos uma palavra de Deus que Ele está conosco. E ali, como escravo, ele dá os seus primeiros frutos. E não é ele que percebe os seus frutos, mas as pessoas que estão à sua volta. Potifar vê nele um homem diferente. Vê nele uma pessoa especial. E começa a passar o quê? Responsabilidades para José. Começa a confiar coisas a ele. Por quê? Por causa do seu desenvolvimento, por causa da sua postura, por causa dos frutos que ele estava demonstrando, mesmo sendo escravo, mesmo estando longe da família dele, mesmo estando passando por traumas que ele passou, mas ele estava frutificando para a glória de Deus. Diante desse quadro, ele é tentado pela mulher de Potifar e é caluniado, e ele vai para a prisão. Na prisão, ele continua dando seus frutos, tanto que ele é promovido a auxiliar do carcereiro, dando frutos, na condição agora de prisioneiro, escravo e prisioneiro. Frutos. Também que as pessoas, agora a coisa muda aqui, porque as pessoas começam a ver algo diferente em José. Começa a ver a fé de José. Começa a ver o Deus de José na vida dele. E ele promove ali a glória de Deus, dando seus frutos, mesmo em um lugar difícil. Isso também promove José. Porque num momento de dificuldade, os frutos que ele desenvolveu torna ele uma pessoa especial. Dá às pessoas uma visão dele diferente. Por isso que a Bíblia fala que pelos frutos vos conhecereis. Mas não é por qualquer frutos. Não é por qualquer frutos, mas pelos frutos que nós damos no nosso relacionamento com Deus, na nossa visão de Deus e na revelação de Deus através de nós. E foi isso que aconteceu com José. Tanto que quando aquele homem sai da prisão, volta para a sua posição, ele lembra de alguém que deu a ele um resultado, uma resposta que ele precisava naquele momento. Atendeu a ele. Os frutos de José mudou a vida daquele homem. E pelos frutos, José foi lembrado na prisão. Pelos frutos, José foi lembrado na prisão. E ali Deus, promovendo a glória dele, promovendo a vida dele, o faraó tem um sonho. E quem é chamado? José. E quando ele é chamado, ele tem a resposta que o faraó precisa. Mesmo na prisão, mesmo como escravo, ele continuava dando fruto. E os seus frutos apontavam para Deus. E os seus frutos glorificavam o nome do Senhor. Veja bem, então ele vai e é encontrado
nessa condição de escravo. Agora ele está diante do faraó e se torna governador por causa dos seus frutos. Por causa da revelação que ele tinha em Deus e de Deus. Querido, não são as circunstâncias, não é o lugar, é com quem você está e como você anda. Porque Deus prometeu estar conosco. O Espírito Santo está em nós. E ali, como governador, também ele frutifica. Ele frutifica. Então, o que eu aprendo aqui? O que nós precisamos guardar? Um escravo, um prisioneiro e um governador. Tudo na pessoa de José. E ele frutificou para a glória de Deus em todos os estágios. Ele continuou frutificando para a glória de Deus em todos os estágios. Então vamos lá. O texto diz que ele é como um ramo frutífero junto à fonte. O que o Salmo 1 nos diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Isso se enquadra perfeitamente na vida de José. Porque ele era um ramo frutífero. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer no Senhor. Percebe que ele não tinha nenhum motivo para estar vivendo o que ele estava vivendo? Mas, de alguma forma, a alegria e o poder de José estava em Deus. Na intimidade, na comunhão dele com Deus. Tanto que ele fala para a mulher do faraó, do Potifar: pecaria eu contra o meu Deus? Ele não estava pecando contra a família, contra os irmãos, não. Ele estava preocupado com a vida dele com Deus. E ele prospera, frutifica como escravo, como prisioneiro e como governador. A posição não mudou a vida frutífera de José. E ele, como nós falamos aqui, então tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Viver a lei do Senhor dia e noite, fazer tudo para a glória de Deus. Está conectado com Deus em tudo. Então não é apertar um botão, aperte esse botão aí para a glória de Deus. Você ligou o som, está ali a mídia funcionando, está ali a transmissão funcionando, está os intercessores aqui, estamos estudando aqui a palavra de Deus, façamos isso para a glória de Deus. Podemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Os nossos frutos podem e devem revelar a nossa comunhão com Deus. Não, os frutos não revelam a si mesmo. Os frutos revelam a árvore. Os frutos não se revelam a si mesmo. Os frutos revelam a árvore. Então, filhos, vocês revelam seus pais. E nós, como filhos de Deus, revelamos o nosso Pai. Frutos. Então, olha só como diz isso. Como resultado disso? Aí no Gênesis, no 41:50, diz assim: como ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Como ele se tornou? Olhando para Deus, sendo abençoado por Deus, não abandonando as suas origens.
não abandonando seus conceitos, mas se fortalecendo em Deus todos os dias. Quando em Gênesis 41, 52, vai falar de Efraim, seu filho, e a palavra vai dizer que José colocou o nome Efraim, por quê? Frutífero na aflição. Frutífero na aflição. Nós vivemos um contexto de aflição. Nós sonhamos com coisas que a nós parecem às vezes impossíveis. Nós queremos transformar esse mundo pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Mas esse Evangelho tem que nos transformar a nós mesmos. Tem que nos tornar frutíferos no Senhor. E as pessoas vão ver que esses frutos que revelamos, esse fruto que mostramos, é resultado da nossa vida com Deus. Por isso que nós somos como árvores plantadas a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer, ou quanto nós fizermos, nós prosperaremos. E Jesus vai dizer isso, vai afirmar isso em João 15. Mas vamos entender aqui uma coisa. Para nós entrarmos num processo de frutificação, nós temos que entender isso. Frutificar no processo de Deus. Não é nós não podemos criar nada novo. Nós precisamos viver simplesmente aquilo que a palavra de Deus diz, que em Cristo nós somos mais que vencedores, que em Cristo nós podemos dar frutos, que em Cristo nós temos toda a autoridade no céu e na terra que Ele nos deu como igreja, como filhos. Nós herdamos isso de Deus por meio de Jesus, a autoridade do seu nome. Por isso nós podemos frutificar. Por isso que nós podemos viver de maneira que glorifique a Deus, frutificando para a glória de Deus. Então nós precisamos respeitar processos. Quer ver? Vou dar 2 exemplos para vocês. Primeira coisa, quando nós olhamos para a uva, é muito legal a uva, né? Quem gosta de uva é muito gostoso, é uma fruta muito gostosa, saborosa. Mas ela tem um valor como uva. Ela tem um valor como uva. Mas depois de processada, moída, esmagada, ela torna-se em vinho. Você já percebeu que o valor do vinho é muito maior do que o da uva? Por quê? Por causa do processo. Por causa do processo. O valor da vida de José, quando ele estava lá com seu pai, com seus irmãos, era 1. Mas depois que ele passa por todo esse processo de escravo, prisioneiro, governador, e não foi um processo fácil, foi um processo de esmagamento. Foi um processo de esmagamento. E ele se torna governador, ele se torna um homem usado por Deus para tirar a fome do mundo daquela época. Ele deixou de ser uva e passou a ser vinho. O seu valor cresceu. O processo é difícil. Só a uva que sabe. Só a uva que sabe. Mas quem está moendo, pisando, também sabe aonde está pisando e qual o valor daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo transformado. A mesma coisa a azeitona. A azeitona, para dar o bom vinho, é a azeitona com caroço. Para dar o melhor azeite. É a azeitona com caroço. Pensa o processo de esmagamento da azeitona. Pensa no processo de esmagamento. Mas a azeitona, ela tem um valor como azeitona.
E depois que ela é processada, moída, ela tem um outro valor como azeite, que é bem maior. Aí você se olha assim, qual é o meu valor agora? Nesse exato momento. Então nós passamos por essas etapas na vida. Jesus, nasceu o quê? Um bebezinho, um menino. Cresceu, foi jovem, foi adolescente, jovem, cresceu, até que ele se revela ao mundo agora como Deus. Ele não se revelou como, eu sou uma criança de Deus. Eu sou um bebezinho de Deus. Eu sou um adolescente de Deus. Não. Na idade adulta, ele se revela como filho de Deus, como homem de Deus. Ele era responsável por aquilo que ele estava falando. Ele tinha que ser maior de idade para fazer e falar o que ele falava. É só você perceber como aquele homem curado teve que explicar quem o curou, por que o curou, e foram chamar os pais dele. Qual a resposta dos pais dele? Ele já é maior. Ele pode responder. Então Jesus, para fazer o que ele fez, para dar os frutos que ele entregou para nós, ele precisava ser maior de idade. Ele precisava ter responsabilidade pelas suas próprias palavras, pelas suas próprias atitudes. Então, querido, é isso que nós precisamos desenvolver na nossa vida de frutificação. Quando eu falo frutificação aqui, é frutificar no processo de Deus, dentro do processo de Deus. Então, nós precisamos respeitar processos. Precisamos respeitar processos, para que isso seja uma verdade em nossas vidas. Então, vamos lá para João 15, do 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim, né? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai o agricultor. Jesus, ele coloca no seu processo de frutificação a pessoa do Pai. A pessoa do Pai. E ele diz assim, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, ele limpa toda para que aquela que dê mais fruto. Então, assim, toda vara em mim que não dá fruto, ele a tira. Ele tira. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Mas o importante disso aqui que eu quero que você guarde, ele diz assim, é uma afirmação dele, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A primeira afirmação, ele diz que nós já estamos limpos pela palavra que ele nos tem falado. Tá? E a segunda afirmação, estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, a conexão entre nós e Jesus é o segredo, é a fonte para que nós possamos dar os nossos frutos. E dar os nossos frutos na estação própria, como o texto que nós lemos anteriormente nos diz. E aqui ele diz assim que eu e o meu pai é o lavrador. Ou seja, Jesus não dá frutos sozinho. Ele dá fruto porque está conectado com o pai, porque o pai cuida dele. E a glória da colheita é de quem? De quem recebe a glória da colheita? O agricultor, o dono da vinha. A glória da colheita é do dono da vinha. Por mais que os trabalhadores ali se alegrem, tá? Mas o resultado é do
agricultor, do dono da vinha, do dono da plantação. E essa é a verdade que nós vivemos. Se eu quero dar frutos, eu preciso estar debaixo da autoridade do Pai, cuidado pelo Filho. Nessa aliança, isso é garantia de resultado. Isso é garantia de processo. Isso é garantia de frutificação. Essa é a garantia. Então ele diz assim: eu sou a videira e vós sois as varas. Então, não se esqueça que é a videira que é responsável, que é revelada através dos seus frutos. É a videira que é honrada através dos frutos. E Jesus deixa isso bem claro para nós. Então, se eu quero desenvolver uma vida que glorifique, que exalte ao meu Deus, eu tenho que estar conectado com o Pai. Eu tenho que estar observando se os meus frutos revelam o Pai, revelam Deus. E isso se dá através de qual processo? Da nossa reconciliação com Ele. Jesus vai dizer mais à frente, sem mim nada podeis fazer. Fazer para quem? Para o Pai. Você pode até fazer para você mesmo. Você pode até fazer do seu jeito. Pode. Tem muita gente enganada nos seus resultados. E às vezes até pensam que estão glorificando a Deus. E não estão. Jesus disse àqueles homens, no último dia, vai dizer: estive fome, não me deste de comer. Estive sede, não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Mas a resposta mais interessante é que isso aí está dentro de um contexto de frutificação. Mas a resposta é assim: mas em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós falamos isso, fizemos. Eu não vos conheço. Ele diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, como que uma pessoa pode dar frutos desse nível e ainda viver na iniquidade? São coisas que só Deus pode fazer em nós, na sua vida, na minha vida. Então, o nosso desafio hoje é olhar para dentro de nós, olhar para o nosso Deus, para a nossa intimidade com Deus, para a nossa vida em Deus. Orar pelos frutos que estamos dando. Colocar diante de Deus para que Ele passe no seu crivo de aprovação, de avaliação, para que juntos nós possamos glorificar a Deus através desses frutos. Mas se você estiver no processo de Deus, com certeza os seus frutos glorificarão a Deus. A sua vida glorificará a Deus. Se Jesus está sendo revelado através de tudo aquilo que você está fazendo, de tudo aquilo que você tem, com certeza a sua vida glorificará a Deus. Vamos voltar aqui onde nós começamos. Jesus prometeu e cumpriu. Mateus 5,19. Mateus 5,19. Qual a promessa de Deus nesse texto? E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus prometeu que faria desses homens pescadores de homens. Interessante que esses homens eram pescadores.
mas eles pescavam peixes. Aí agora Jesus coloca eles num processo de transformação. Vou ensinar vocês a pescarem pessoas, vidas, mas precisavam primeiro ter a visão do reino de Deus. Precisavam ter a visão do mundo perdido, das pessoas, da cultura, de tudo. Daquilo que Jesus estava se propondo a fazer. E não é isso que Jesus faz? Começa a ensinar esses homens. Começa a pregar. Vem cá, vocês vão ver. Jesus prega, Jesus ensina, leva eles para a sinagoga, leva eles para as praças públicas e começa a pregar. Jesus começa a fazer milagres. Jesus começa. O que Jesus está fazendo? Estimulando esses homens a querer ser igual a ele. Poxa, eu também quero isso aí. Eu também quero viver desse jeito. Mas quem foram os homens que Jesus escolheu? Homens simples, que a palavra diz, iletrados, pouca cultura. Alguns, tá? Às vezes a gente ouve pessoas generalizando. Não, tinha pessoas especiais aqui com Jesus. Também. Tinha homens capacitados aqui com Jesus. Mas, muitos deles, pessoas simples. Muitos deles, pessoas simples. E Jesus transforma esses homens em pescadores realmente de homens. Mas como nós falamos aqui, eles, no verso 18, vamos lá, 5:18. Então eles deixaram tudo imediatamente. Se você quiser viver a vida de Deus, se você quiser dar frutos para a glória de Deus, você vai, em primeiro lugar, ouvir o seu chamado. Ouvir Jesus chamando você. Você vai ouvir Jesus prometendo algo a você. O que Jesus quer fazer através da sua vida? Ele quer transformar você em quem? Promessa, vai acontecer. E você precisa largar tudo imediatamente e seguir a Jesus. E largar aqui é diferente de abandonar. Abandonar no sentido de deixar de qualquer jeito. Não. É consciente da decisão que você está tomando. Esses homens sabiam o que estavam fazendo. E sabiam a quem eles estavam seguindo. Por que eles sabiam? Porque João Batista também preparou o caminho para Jesus. João Batista preparou o caminho para Jesus. Os frutos de João Batista eram tão fortes, que ele chegou a ser confundido com Jesus. É você o Messias? Tamanha a revelação que João Batista trouxe sobre Jesus, a ponto de ser confundido com Jesus. E João Batista falou assim, não, eu não sou o Messias. Eu sou aquele que prepara o caminho para ele. Eu sou aquele que prepara o caminho para ele. Eu não sou o Messias, eu sou aquele que prepara o caminho para ele. E os frutos de João Batista revelavam Jesus. Para nós pensarmos um pouco a respeito de tudo isso que estamos vivendo e fazendo. Nós temos hoje oportunidades de dar frutos que glorifiquem o nome do Senhor.
Nós temos hoje, através da sua palavra, oportunidades de exaltar o nome do Senhor Jesus através daquilo que fazemos. E se você deseja isso, faça agora uma lista. Para na sua casa, tira um tempo com Deus e comece a escrever aquilo que você vê em você. Se você tiver dificuldade, procura um irmão, um pastor, um líder de célula. Eu me coloco à sua disposição. Liste a sua vida. Marque o seu potencial. Como Deus quer te abençoar. Como Deus quer usar você para a glória dele. Existem frutos. Existem frutos do Espírito Santo. Mas agora, esses frutos precisam de pessoas para desenvolvê-los. Os frutos do Espírito Santo, ele é desenvolvido através de pessoas. E você, assim como eu, somos chamados a desenvolver isso. A viver uma vida frutífera no Senhor. Nós estamos ligados em Jesus. Guarde no seu coração esse exemplo de José. Não é onde você está, não é o que fizeram com você. É Deus trabalhando através da sua história. É Deus no seu coração. Os discípulos, depois que eles receberam o Espírito Santo, nós percebemos como eles passaram a viver. E é assim que nós passamos a viver, depois que temos uma experiência com o Senhor Jesus, depois que o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações, nós passamos a desenvolver frutos que glorifiquem e exaltem ao Senhor. Você é um ramo frutífero no Senhor. Você é um ramo frutífero no Senhor. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, no meu coração. Vamos viver isso para a glória de Jesus. Você é chamado a frutificar dentro do processo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesse tempo aqui, onde podemos juntos desenvolver e viver a palavra dele. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo, pela Escola Vida Plena deste domingo? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, na tua presença, onde podemos experimentar da tua palavra, onde podemos experimentar do teu Espírito Santo ministrando a nós. Obrigado, Senhor. Fale conosco e faça com que essa palavra venha frutificar realmente em nós, através do teu Espírito Santo, e possamos viver de maneira que glorifique ao Senhor. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém? Muito obrigado, queridos, por mais uma Escola Vida Plena. Até o próximo domingo, onde estaremos neste lugar, mais uma vez, para um estudo especial, uma revelação especial de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe.